Embora estima-se que um feto de 24 a 26 semanas estaria em condições de sobreviver com cuidados de médicos apropriados, esses fetos são denominados como prematuros extremos. Em compensação, os prematuros com maior idade gestacional de 30 ou mais semanas, por exemplo, eles podem sobreviver com menor nível de complexibilidade assistencial, desde que os seus pulmões tenham conseguido alcançar o nível de maturidade necessária. A adolescência é uma fase caracterizada por muitas mudanças físicas, hormonais, psicológicas e sociais. Eu, como adolescente, vejo grande importância dos pais, familiares, estarem conversando principalmente com adolescentes meninas, estarem instruindo elas nessa fase que é a adolescência, de muitas descobertas, onde a adolescente passa por muitas coisas. E, ao meu ver, como adolescente, tem muita diferença em um lar onde os pais conversam, instruem o que é a adolescência, do que ela vai passar, tem uma abertura para diálogo, do que um lar onde a adolescente não tem orientação, não tem diálogo. E, infelizmente, nesses lares é onde, na maioria das vezes, acontece a gravidez precoce, onde a menina tem relações sexuais e não sabe como se prevenir e acaba engravidando, muitas das vezes. Gravidez precoce. É estimada precoce quando ocorre entre 10 e 19 anos. É considerado uma gravidez de alto risco, mas 70% dos jovens iniciam sua vida sexual antes dos 17 anos. O que pode causar uma gravidez precoce? Bom, existem diversas causas, como a primeira menstruação muito cedo e a falta de informação sobre os métodos de prevenção. Muitas das vezes os pais não orientam seus filhos que, se não usarem camisinha ou qualquer outro método, pode ocorrer uma gravidez indesejada e diversos tipos de doenças sexualmente transmissíveis. A gravidez precoce pode ocorrer em qualquer classe social, mas é mais frequente em famílias de baixa renda. Em que prejudica a gravidez precoce? A gravidez não planejada interrompe a vida de vários jovens e prejudica em diversas partes, como o abandono do estudo. Muitos deixam de estudar por falta de tempo e por vergonha do que vão dizer. Alguns são obrigados a ter um relacionamento mais sério e já outros optam pelo aborto. Quais são as consequências? Existem diversas, como emocionais e socioeconômicas. As emocionais são problemas afetivos entre a mãe e o bebê, a diminuição de autoestima e riscos de depressão. Já as socioeconômicas são dificuldades de encontrar emprego e a rejeição na sociedade, porque, querendo ou não, existe um certo preconceito da sociedade com a jovem mãe. Uma em cada 5 mulheres no mundo tem já um filho antes dos 18 anos. A cada ano nascem 16 milhões de crianças filhas de mães adolescentes. Nas regiões mais pobres do planeta, o índice é maior. Os riscos são: quadros de malnutrição com carência de nutrientes essenciais para o bom desenvolvimento do bebê, um maior número de abortos espontâneos, partos prematuros. Seus bebês nascem com baixo peso. Foi preparado, então seu útero não tem desenvolvimento suficiente para que seus bebês tenham um peso normal. As grávidas com menos de 15 anos expõem seus bebês a maiores riscos de má formação e desenvolvimento social. E quais são os problemas psicológicos que a grávida adolescente enfrenta? Rejeição social, rejeição ao bebê, seus filhos têm maior taxa de desenvolvimento, maior fracasso escolar. No Brasil, o aborto é considerado sim um crime, você sabia? Porém, a legislação apoiou o ato caso houvesse algumas condições, como se a gravidez tivesse fruto de um estupro, ou também trouxesse muitos riscos para a mulher, até risco de morte se ela tivesse aquele bebê. Ou também uma condição não muito conhecida, que é a anencefalia, que é quando o bebê se desenvolve na barriga da mãe com o cérebro morto, sem cérebro. Então, sim, essas condições do aborto é legalizado sim no Brasil. Porém, não são todas as mães que estão neste meio de condições. Então, algumas mães por dia abortam sim uma criança, porém de uma forma ilegalizada.
sem apoio de ninguém, sem conceito judicial, trazendo muitos riscos para a vida delas. A ONU fez uma pesquisa e cerca de 3 milhões de adolescentes por ano abortam de uma forma ilegalizada, porque elas têm uma gravidez indesejada. Os pais não aceitam, elas não têm condições, o pai da criança mesmo não quer aquela criança e ameaça a mãe e elas acabam abortando, trazendo mais riscos ainda do que uma mulher com idade normal para ter um bebê. Só que tem algumas adolescentes que também firmam a gravidez, que aguentam todos os meses da gestação. Algumas têm o bebê sim, de forma saudável, e elas também. Outras morrem durante o parto e outras também não aguentam ficar 9 meses com um bebê se desenvolvendo no seu corpo, pois o corpo não está formado para isso. Uma adolescente não está pronta para ter um bebê carregado 9 meses e todas as responsabilidades que elas vão ter. Então, abortar, você tem que pensar muito bem antes de fazer este ato. Procure saber, procure ver a sua condição, procure alguém que saiba de verdade como resolver este ato, antes que você traga riscos para você, para o seu filho ou para a sua filha, ou até mesmo para a sua família. O aborto varia bastante de país para país. Na metade dos países, o aborto só é permitido em casos de estupro ou incesto, ou se é comprovado que o feto possui uma má formação, colocando em risco a sua saúde. Algumas situações é o contrário. Países e suas situações. No Brasil, o aborto só é permitido se há risco de morte para a gestante, se a gravidez é em estado de estupro ou se o feto é cefalíaco. Na Alemanha, desde 1976, o aborto é permitido legalmente, sob determinadas condições. O aborto deverá ser realizado até a 12ª semana. Áustria. O aborto é permitido desde 1975 e pode ser feito por decisão da mãe ou por motivos médicos. O procedimento deverá ser realizado até a 16ª semana de gestação. Depois desse período, só poderá ser realizado se for comprovado que em casos de risco à saúde física ou psicológica da mãe, ou se a gravidez apresentar alguma deficiência, ou se a gestante for menor de 14 anos. França. Aí eu esqueci.